tempo do Advento é muito especial na Igreja Católica, porque os textos bíblicos pedem conversão de vida, é mudança de atitudes, mudança de comportamento. Se Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Deus e o Advento é o tempo da espera, onde nós esperamos a vinda de Jesus Cristo, a relação que existe é o próprio Cristo. A mudança de atitude que define a misericórdia é o jeito de olhar. A pessoa misericordiosa, ela tem uma maneira de olhar as coisas com o coração. A pessoa tem que olhar o outro segundo a necessidade do outro. Deus envia Jesus Cristo para nós porque nós precisamos. A maneira de nós estarmos nos preparando para o Advento tem que ser através da oração, porque a oração também vai nos transformar. Você que nunca foi a um hospital atender uma pessoa doente, faça isso. Então são práticas cotidianas dessa igreja em saída que pede o Papa Francisco e que mostram atitudes de misericórdia em benefício do próximo. Se eu busco ver no outro exatamente o que ele precisa e às vezes o que o outro precisa, é muito difícil eu dar. Então a misericórdia, ela nos remete à compaixão, né? A ter amor. A misericórdia não é uma coisa mágica, ela se realiza por meio das ações dos cristãos inseridos no mundo. Então toda ação positiva, todo movimento que eu faço em benefício do próximo, toda atitude que mostra conversão, todo agir que demonstra cuidado com a casa comum, toda vez que eu economizo água, toda vez que eu cuido do lixo, né? Toda vez que eu olho com carinho para com os animais, as plantas, são ações, atitudes, sinais eficazes da misericórdia. Deus age por meio de nós. A espiritualidade está muito ligada com a misericórdia. Pessoas que rezam, pessoas que têm vida espiritual, pessoas que participam de uma comunidade, pessoas que vão à missa, que recebem o corpo de Cristo, são chamadas a uma atitude de misericórdia. Então a ação de misericórdia está ligada à sua espiritualidade. E agir é fundamental. A ação da pessoa é que marca, é que dá o sentido da sua vida misericordiosa. Muitas vezes as pessoas até pensam que você ter misericórdia, você tem que buscar alguém longe de você. Você vê tantas tragédias que nós estamos passando, né? O que eles estão precisando, tantas campanhas estão sendo desenvolvidas, o pessoal está correndo atrás para ajudar. Que bom esse olhar de misericórdia, porque realmente está vendo o que eles precisam lá para a gente poder estar ajudando em Minas, em Paris, seja onde for. A gente tem que começar com os mais próximos, porque talvez a maior dificuldade nossa seja com eles, realmente. Com as pessoas que às vezes a gente não consegue enxergar verdadeiramente como é. Às vezes a gente até ama, mas a gente não é misericordioso com essa pessoa. Então eu acho que é um bom exercício nosso aí nesse tempo de advento, né? Nós temos que humanizar o nosso relacionamento. Ter mais carinho, ter mais atenção, falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite, falar como vai, você precisa de alguma coisa. Então os nossos relacionamentos devem ser mais humanizados. E depois, eu creio também que a caridade ela tem um viés social e político. Como diziam os monges antigamente, ora et labora, oração e trabalho. Nós temos que rezar bastante para fortalecer a nossa vida espiritual, mas a nossa vida espiritual tem que levar a nossa ação, nossa comunidade, para a inserção na vida social, política e econômica. Então a caridade é um exercício do coração e que tem uma penetração social muito grande. É viver o Evangelho, muito mais do que falar, é testemunhar a sua atitude cristã, né? As pessoas aprendem muito mais com as atitudes do que com as palavras. A vida nossa de igreja, ela não pode ser dualista, nem pode ser dicotômica. Ela é realmente uma vida interligada. E tudo está ligado. E o amor a Deus implica o amor ao meu irmão, o amor ao irmão implica o amor a Deus.
Então, quem olha o mundo com misericórdia, age de forma misericordiosa. E a caridade é a melhor maneira de agir. Não tem outra maneira de agir, porque Deus, na sua essência, é caridade. No Advento, o Pai marca o encontro com nós, seus filhos e filhas. Quer manifestar-nos a sua misericórdia. Quer conduzir o nosso coração para Ele. Porque, como lembrou Santo Agostinho, não adianta. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa no Senhor. Não adianta. Fomos criados para Ele. E Ele deixou uma fome dele. E, ao mesmo tempo, uma insatisfação quando buscamos alguma coisa que não é dele. Então, a segunda marca do Advento, depois da primeira, que é aquela vinda e desejo da vinda do Senhor Jesus, a segunda, a esperança. A esperança é uma virtude teologal que nos leva num relacionamento direto com Deus. Esperança. Talvez a gente entenda esperança a partir daquilo que Dante define como esperança. Dante, que escreveu a Divina Comédia, um poema belíssimo, e na porta do inferno ele colocou, assim imaginou uma placa com os dizeres: vós que aqui entrais, deixai fora a esperança. Vós que aqui entrais, deixai fora a esperança. Quer dizer, uma vida sem esperança é um inferno. E se for eternamente uma vida sem esperança, é um inferno eterno. Cristo, por outro lado, é a nossa esperança. Que definição bonita Paulo deu de Jesus Cristo aos romanos. Ele é a nossa esperança. Quer dizer, a nossa razão de sempre acreditar que algo de bom vai acontecer em nossa vida. Por que o mundo se afunda no pecado? Por que tantos jovens buscam a droga? Por que uma pessoa rouba? Por que uma outra pratica injustiça? Por que algumas pessoas que têm poder usam de seu poder para se apropriar de bens que são do povo, não são de um Estado impessoal, são do povo, fruto de impostos, de trabalho, e que deveriam ser depois revertidos em benefício do povo, de melhores escolas, melhor saúde, melhor ambiente de qualidade de vida. Por que tantas pessoas cometem o erro? Porque nós mesmos, muitas vezes, buscamos o pecado. Porque não temos esperança. Porque a nossa esperança não está em Deus. Está numa pessoa. A transformamos em ídolo. Quantos cantores são aclamados como verdadeiros deuses? Quantos artistas de novela ou de filmes são exaltados? Mas eles têm pés de barro. Eles também vivem em busca da felicidade e do amor. Por que depositamos nossa esperança no pecado? Porque Deus não é o foco de nossa vida. Não é Ele que dirige. A nossa vida não está centrada nele. E aí tentamos preencher o nosso coração com aquilo que o mundo nos oferece. A droga, o pecado, para outro a bebida, tudo isso são formas de a pessoa buscar a realização de sua vida. E só há uma resposta: olhar para Jesus Cristo, nossa esperança. E quando eu digo olhar para Jesus Cristo, para a proposta de vida que Ele veio nos trazer. Cristo veio nos trazer uma vida em que o Pai esteja sempre no centro. Olhemos a vida dele. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Vim para fazer a vontade do Pai. Meu Pai, tudo está cumprido, tudo está realizado. Quer dizer, Jesus pôs toda a sua alegria e sua esperança em fazer a vontade do Pai. Então, a nossa esperança não nos decepciona. Cristo jamais vai nos deixar eternamente o nosso coração inquieto. Ao contrário, na medida que Ele se dá a nós, na medida que nós o acolhemos,
a nossa esperança vai se concretizando. Portanto, a esperança não só de sermos felizes lá na vida eterna, mas sermos agora, porque o reino de Deus já está acontecendo, já está no meio de nós. Portanto, acolher Jesus no Natal é acolher aquele que é a fonte e a razão de ser de nossa esperança. Daí a necessidade de nos prepararmos para este encontro. Para que você acolha Jesus neste Natal, Ele que é a sua esperança, e você ponha somente nele a esperança de cada dia, de cada caminhar seu. Para isto, receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Amém.